Olá, boa tarde. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos iniciando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, 17h30, no Bar Dallos Comida e Arte, no centro de Natal. Um programa de entrevistas descontraído, informal, num bar em funcionamento, sempre com alguém ligado à cultura, ligado a Natal, ao Rio Grande do Norte. Lembrando que o programa tem produção de Raquel Lucena, assistente de produção Ananda Carvalho, José Águio na filmagem e o apoio logístico de Lula Belmont e Ricardo Nelson, os responsáveis pelo Bar Dallos Comida e Arte. Lembrando ainda que nós temos apoio da Anoreg, do Simmed, Sindipetro, Quintas Literárias da Manimbu, da Livraria Manimbu, Adurne Sindicato e Max Mail. E lembrando ainda que, como você sabe, o programa é interativo. Você pode mandar, fazer perguntas, interagir, enfim, vai lá nos comentários do Facebook e faz as perguntas. No caso, fazer as perguntas para Dácio Galvão, poeta, escritor da Fundação Capitania das Artes e secretário de Cultura de Natal. Vai falar sobre cultura em diversos aspectos, ele que é gestor cultural há muito tempo, e também, claro, sobre o Carnaval de Natal. Assunto não vai faltar, vamos saudar o nosso entrevistado. Dácio Galvão, obrigado por ter aceitado o convite. Bem-vindo ao Conversa de Botequim. Prazer nosso, estamos aqui para conversar. Perfeito, eu tenho perguntas sobre carnaval, sobre Funcar, secretaria, mas Dácio, mantendo a tradição do programa, eu queria perguntar, eu sempre pergunto sobre como uma pessoa se envolveu com o que a trouxe até aqui. No caso, cultura. Sei que seu pai era intelectual, você sempre foi ligado às artes, mas como é que começou o seu envolvimento? Você que é poeta, que é escritor, seu envolvimento com arte, com literatura, desde criança, o que é que você lia? Conta um pouco como começou o Dácio Galvão leitor. Desde criança a gente já intuía no que hoje é consolidado, né? Então, literatura, artes visuais, música, né? Muita música, isso já estava no meu DNA. Então, pré-adolescente já revelava essas, né, tendências, essas aptidões para consumir e para produzir. Os primeiros poemas, né? Poemas normalmente ingênuos e tal, natural, românticos, né? Quem nunca? Depois, assim, a militância na movimentação da cena cultural da cidade, já adolescente, Dia da Poesia, né? Naquela época já assim, ainda no resquício da poesia marginal, né? Do pós-underground, mas a contracultura chega retardada e aqui ainda fica um tempo retardado e foi nela, digamos assim, que eu mergulhei mais fortemente, foi uma opção. Isso. Vamos dizer assim, de rebeldia e de transgressão. Perfeito. Fala um pouquinho sobre esse processo, Dácio. É bem interessante, porque Natal tem uma tradição de poesia transgressiva, que transgride os ditames da normalidade, o próprio poema Processo. Como é que foi? Fala um pouquinho sobre aquele período, de como você entrou de cabeça nisso. Bom, quando eu falo de poesia marginal, que é um movimento pós-poema Processo, né, depois dos anos 72, precisamente, né, a influência mais forte era aí, né? Então, assim, o Ali Salomão, o Geraldo Eduardo Carneiro, o Zé Carlos Capinã, Piva, eram referências mais fortes, né? E nós tínhamos Chacal, né? Charles também, enfim. E aí, mas assim, era uma poesia, digamos assim, da instantaneidade, que tinha uma relação, vamos dizer assim, um pé em Oswald de Andrade, em 1922 e tal, mas de forma, vamos dizer assim, diluída, né? Então, naquele período ali de pré e de adolescência, era isso que me vinha na cabeça. E aí, a primeira produção sai dentro da geração mimeógrafo mesmo, que é o blues repartido, né? Muito romântico, blues repartido. Era um título e um subtítulo. Aliás, o blues repartido, um dos poemas que foi em 81, 82, eu creio. Recentemente, há 4 anos atrás, a gente fez um blues, né, desse poema, e precisamente uma parceria com o Jubileu Filho. E aí, Alzira Espíndola gravou, ficou bem legal, ficou bem bonito. Mas então, e aí sim, depois ingressa na universidade, curso de letras e tal, vem vamos dizer assim, uma formação mais acadêmica, e aí sim, eu diria que vem o interesse pela semiótica, que não era curricular naquele período, né? A linguística, aspectos como fonética, fonologia, essas disciplinas me chamavam muito a atenção. O português instrumental, quer dizer, o historicismo da própria língua, o aspecto filológico, né? E daí, ainda estudante, foi um pulo. Já participei ali
com o nosso saudoso Valdson Pinheiro, na época coordenador do curso de letras, havia sido meu professor de latim. E aí o professor Valdson, ele apoiando, né, os jovens alunos naquela época, Celso, eles me possibilita ir para acho que era o segundo ou o primeiro Seminário Internacional de Semiótica em São Paulo. Então havia alguns professores como Francisco Ivan, como Eduardo Assis Duarte, Ari Rocha, do curso de arquitetura, né, que eram ligados já, de alguma maneira, ou debatiam esses temas, né? E eu fui o único aluno na época que consegui apoio da universidade, passagem aérea, hospedagem, para ir. Aí tive a oportunidade de ter contato com Lúcia Santaella, com Décio Pignatari, e aí fui fazendo, digamos assim, a minha cabeça nesse campo assim, mais teórico, e aí é onde eu vou chegar na poesia concreta e posteriormente no poema processo. Perfeito. Tássio, como é que você vê hoje, com o prisma de hoje, a aceitação, a percepção que se tem da poesia concreta, daquele movimento? Eu acho que já está uma coisa quase cânone, né? Diria com tranquilidade que esse ciclo de modernidade ele foi cumprido, né? A gente vive um momento, se é que podemos chamar de pós-modernidade, em outras artes, mas na área da literatura nem tanto, né? A gente não localiza muito bem isso. E você vê ainda, até recentemente, Ferreira Goulart estava atuando, que era oriundo do movimento concreto, depois rompeu, fez o neoconcretismo e tal. Mas, por exemplo, Augusto de Campos está muito atuante ainda, né? Produzindo, mas o que ele já não chama mais de uma poesia concreta, apesar de ter uma relação direta, mas de uma poesia visual, computacional, enfim, digital, etc. Então, eu acho que esse ciclo está bem cumprido, está bem absorvido, né? Não há mais um estranhamento, digamos assim, nada disso. E a gente está num ciclo, digamos, de estacionamento, né? Para as demandas evolutivas da linguagem, né? Acho que em todas as artes, inclusive, não só a literatura. Não é toda hora que você tem, ou a cada século, no caso do Brasil, uma genialidade como Mário de Andrade, como Oswald de Andrade, ou mesmo como o Guimarães Rosa, coisa dessa ordem. Então, esses ciclos, eles não são assim muito repetíveis, né? Eu acho que a gente vive um interregno de produção do que foi feito, digamos assim, dos anos 20 até os anos de 1972. Eu acho que aí encerra um ciclo. E esse ciclo ainda está, vamos dizer assim, colocando, né, escoando os limites e os alcances e, vamos dizer assim, do ponto que eles atingiram de tensionamento com a própria linguagem. Perfeito. Essa questão dos ciclos, acho que existe em todo mundo, né? Assim, de uma maneira geral, um Rimbaud só surge na França de 200 e 200 anos. Um Fernando Pessoa e o Mário Sá Carneiro também só tiveram eles. É normal, né? Sem nenhuma dúvida. Isso acontecer. Sem nenhuma dúvida. Eu acho que as coisas são cíclicas mesmo. E é aquela teoria, né, que Décio falava bem que é uma teoria linguística, né, de Saussure, de Jacobson e tal, da sincronicidade, né? Ou seja, você às vezes tem uma poesia de Gregório de Matos Guerra, que ela pode estar sendo fonte de diálogo com Sousa Andrade, né? Século XIX, você pode ter uma relação com João Cabral, quer dizer, então esses pontos de construção de linguagem, eles não são peridiológicos propriamente, né? Eles são de formas, de microestética, de macroestética, e eles vão se formatando e dialogando, e como você bem colocou aí, estendendo para a área europeia, as vanguardas históricas, elas não se repetiram. Sim, né? Não se repetiram. Elas aconteceram ali entre os anos 20 e os anos 30, né? Teve algum desdobramento e não teve um outro. A própria Inglaterra nunca mais gerou um Shakespeare, né? Não, de Shakespeare jeito ficou nenhum, em 1600 e pronto. E é referência, né? Sim. Então é isso mesmo, quer dizer, você tem ali a França no século XII, né, com Bertrand de Broglie, com a poesia provençal, que era uma espécie de Bahia da época, né, com genialidade, Bertrand de Broglie, Arnaud Daniel, e que esse povo colabora, por exemplo, com poetas que tiveram vinculados ao tropicalismo brasileiro, ao próprio concretismo, né? Então, e às vezes a gente emblematiza assim, o concretismo, mas o concretismo, na expressão produtiva de Décio, de Augusto de Haroldo, são vertentes absolutamente distintas, assim como Vladimir de Aspino. Tanto é que o Vladimir vai criar depois o poema processo, com Moacir Cirne, nosso conterrâneo, né, grande Moacir, e outros atores, né, como Álvaro de Sá, etc.
Perfeito. Nós estamos no programa Conversa de Botequim. Lembrando que quem quiser assistir no Bardalos pode vir aqui no Bardalos celebrar aqui a presença de João do Vale, ator, Carlos Fialho, escritor e editor da Editora Escribas. Grande abraço. E quem quiser fazer pergunta, faça comentários, dicas, sugestões pelo Facebook. Mas quem quiser vir para o Bardalos, vem que o programa é num bar em funcionamento. Continuar aqui com as perguntas e divagações e literatura, Dácio. Vamos falar sobre gestão cultural. Como é que se deu o processo? A gente vai falar sobre CD que você lançou, sobre sua poesia. Mas como é que foi o processo da produção literária você passar para a gestão cultural? Conta como aconteceu isso. Foi um fato mais de ordem familiar, porque, veja, quando meu pai falece em 81, a gente gera a ideia de se preservar o acervo dele, que inclusive era uma solicitação testamentária. Ele tinha uma média de, entre livros, revistas, periódicos, etc., 10 mil exemplares. E ele pedia, assim, para que a coisa não ficasse enclausurada, egoisticamente, nem fosse doada para uma instituição e tal. Então a alternativa foi a gente construir uma instituição própria, que foi a Fundação Hélio Galvão, na época, a partir desse suporte sugerido por ele próprio, porque, vamos dizer assim, a base foi a biblioteca dele, né? A preservação, a abertura e tal, etc. Ora, quando a gente assumiu aquilo ali, na área privada, né? Minha mãe resolveu, e todos os irmãos, somos 11, né? Éramos, naquela época, todos abriram mão do quinhão de herança daquela casa e daqueles móveis, né? E daquele acervo bibliotecário, e a gente gerou então a entidade fundacional. Eu fui lá para dentro e aí a gente começou a gerar um tripé entre literatura, artes visuais, aí criamos ali com Pedro Pereira, né, Candinha Bezerra, o dia mais celebrativamente alardeado do artista plástico, né, e também algumas ações vinculadas à literatura e à música, né. Que aí Joca Costa foi lá para dentro, depois Manoca Barreto, e aí fizemos parcerias com processos formadores de música, né? Na época, Manoca estava muito ligado ao jazz, né? E a certa teoria do atonalismo e tal. Ele começou a ministrar, ele criou a TOC, né? Aquela escola de música, lá na Fundação Hélio Galvão, por lá ficou, e Joca ficou 12 anos lá dando aula, etc. Então tinha esse caminho. Então foi aí que tudo começou, lá na Fundação Hélio Galvão. Quer dizer, depois é que a gente migra, recebe um convite para ir para a área pública, e aí a gente foi, Fundação José Augusto, passamos por lá, ocupamos aquelas diretorias, exceto a presidência, e depois a gente foi para a Fundação Capitania das Artes, depois associada à Secretaria de Cultura. E aí, assim, a gente se sente motivado. A gente tenta fazer uma gestão horizontal, uma gestão que dialoga com os segmentos, com os setoriais, e a cidade está sempre a desafiar, principalmente, eu diria, a Zona Norte e a Zona Oeste. Esse corredor aqui, leste e sul, ele está bem já caracterizado, delineado. Lá não. Eu ia fazer essa pergunta mais à frente. Lá não. Lá é um desafio, há uma cultura periférica forte, latente, e que precisa o poder público chegar lá. Então nós estamos assim nessa luta, a partir inclusive da lei de incentivos fiscais, da política de editais públicos, né, para ser ampliado, para os fundos de cultura, inclusive o fundo do audiovisual, e levar, sim, como o Rio de Janeiro já vem fazendo, né, de fato, sem concessão à demagogia, a cultura em diálogo com a periferia. A gente já teve algumas experiências interessantes, com as bandas garagem de rua, por exemplo, o movimento hip hop muito intenso lá, né, e as bandas de hardcore também, que estão dialogando bastante com a gente, além da arte urbana. A administração Álvaro, por exemplo, vem apoiando e incorporando como formulação de política pública o segmento do grafite, do rap e tal, que até então não havia dialogado conosco, né? Ou com o município de Natal, digamos assim. Então, assim, foi essa migração para a área de gestão pública, mas isso não me deixou, digamos, atado ou limitado a me conter apenas no aspecto gestão. Eu tenho minha produção própria e não posso viver sem ela, porque esse é o meu DNA, é o meu desafio interior permanentemente, e a minha produção que me deixa vivo e atento a tudo. Perfeito. Vamos abordar isso mais com uma ordem cronológica. Em que ano você começou
na Capitania das Artes? Porque na outra época, né, Dácio? Assim, não existia questão a internet não era tão forte, Não. grupo de zap, era uma outra forma de gerir cultura. Fala um pouquinho daquele começo, Olha, quando foi exatamente e como foram os primeiros anos. Exatamente, você vai me perdoar, mas eu não sei. Eu creio que foi em 2012, 2014, não tenho certeza. Mas enfim, nós fomos para lá, recebemos um convite para, na época o prefeito era Carlos Eduardo, a gente aceitou. A gente já vinha com um projeto fortíssimo, que era o projeto Nação Potiguar, um projeto que tinha, da Fundação Hélio Galvão, que tinha mapeado, feito um grande mapeamento sonoro da cidade e tal, etc. Inclusive, assim, só para botar um pé atrás aí na pergunta anterior, você falou da poesia concreta, moderna, a gente fez um grande CD, põe música no singular, né? Isso. Que é uma antologia sonora. Eu creio que a única participação em antologia sonora de Moacir Cirne, né? Ele fez um poema fonético, um poema não verbal e fonético, um happening, muito interessante, mas que pega ali dos anos 20, né, com os poemas de Cascudo, Zé Bezerra Gomes, aí vem, né, nessa trajetória, e passa por Moura Rabelo, também já nos anos 60, pega Zila Mamed, até, enfim, e com grandes figuras de outros estados, né, Rogério Duarte, que tem o grande design, Rogério Duarte, né, que fez o logo da Refazenda, da Tropicália e tal, enfim, o próprio Augusto de Campos, recitando Câmara Cascudo. Mas aí voltando, então nesse caso, voltando para a linearidade que a gente está. Então assim, fui convidado e aí aceitamos o desafio. Naquela época, de fato, a revolução tecnológica digital não tinha pintado. Nem mesmo a política dos editais públicos tinha sido implementada ainda em Natal. Então havia muito assim, uma gestão de subjetivismo, né? Porém, nesse subjetivismo, acho que a gente teve sorte, porque nessa época tivemos presenças assim, de intervenções muito interessantes, como, por exemplo, Naná Vasconcelos, Hermeto Pascoal, Tom Zé, Capinã aqui, enfim, Afonso Romano de Santana, Adriana Calcanhoto, muita gente boa no Dia da Poesia, participou e interferiu e veio para cá. Mas assim, logo no segundo momento que a gente continua, a gente já começa a absorver o que havia sido proposto em 2003, né, pelo governo federal, né, Gilberto Gil, Juca Ferreira, Plano Nacional de Cultura, enfim, a política dos editais públicos. E aí a gente encampou e a gente até hoje vem lutando nesse processo de formação, né, de organização dos setoriais, né? A administração Álvaro, nesses últimos anos, a gente não se afastou em nenhum momento dos editais públicos, do Conselho de Cultura, do cadastro de artistas, né? E de produtores, de discutir a lei como instrumento de fomento, a lei de Jalmo Maranhão de renúncia fiscal, e a própria política dos editais, porque a gente pretende mesmo, com esse arcabouço, criar o sistema municipal de cultura. Esse é o grande desafio. E a gente está nessa batalha esse ano. A gente vem discutindo desde abril, inclusive com a presença em conferência virtual do próprio Juca, a presença de Cláudio Leitão, que foi a primeira secretária da Economia Criativa na época de Gil e Juca Ferreira, participou também. A nossa conferência municipal, última agora, o tema foi exatamente a lei de Jalmo Maranhão. Então, uma lei que tem 25 anos, que precisa ser reformulada, mas que isso seja debatido com os segmentos, com os setoriais, né? Que seja colocado em consulta pública, como a gente vem colocado, no debate na Câmara, enfim, democratizando todas essas formulações para que a cidade possa ter uma gestão mais encorpada, mais democrática, mais participativa, como outros estados, outras capitais já avançaram. Nós tivemos, por exemplo, Celfas, um diálogo permanente para alavancar essa discussão com a Prefeitura de Recife, com o Estado de São Paulo, melhor dizendo, com a Prefeitura de São Paulo e a Prefeitura de Olinda, pegando as experiências de lá e tal, trouxemos alguns técnicos aqui, dialogamos e estamos agora, digamos assim, num momento de imersão na área jurídica, procuradoria, tributação, com essa discussão para que a legalidade seja
é levantada e também abrindo já um diálogo com a Câmara Municipal para ver se a gente faz assim uma mudança significativa, não para essa gestão, mas para a cidade, que é algo que vem para ficar, para além da gestão atual, ela vem para permanecer. Perfeito. Dácio, para a gente continuar a linha temporal e pegar alguns ganchos seus, você falou Adriana Calcanhoto. Sim. Eu lembro, a Adriana Calcanhoto veio em 2007. Foi, ela veio até entregar os prêmios, inclusive ela entregou o prêmio para a primeira colocada do Otoniel Menezes, que foi Antoniel Campos, e para a segunda colocada, que foi Yara Carvalho. Tem uma memória melhor do que a minha. E eu fui menção rosa, eu estava lá do lado, bati foto com a Adriana, que fez um pocket show à noite. Com Cid Campos. Com Cid Campos, exatamente. E eu lembro que no ano seguinte houve o Café da Manhã com os poetas também, com até Ney Leandro de Castro, aproveitei para fazer uma entrevista com ele. Isso eu estou usando como gancho para fazer a seguinte pergunta. Se eu estiver errado, pode me corrigir, aqui ao vivo e a cores. Me parecia que naquela época, não sei se era pelos tempos, pelo sinal dos tempos, ou envolvia outras esferas de poder como Estado e governo, que havia mais efervescência, havia mais eventos do que hoje. É a impressão minha, Dácio, assim, por que pelo menos parecia? Ou se existia, qual é a diferença daquela época para hoje? Eu acho assim, é um aspecto geracional. Eu faço essa leitura. Porque quando você se refere a esse tempo, você há de convir que a gente tinha uma militância na área literária naquela época, oriunda muito da poesia marginal, né? Sim. Pessoal da contracultura e tal, que é naturalmente essa geração foi indo, essa geração foi envelhecendo, no bom sentido, cronologicamente. Sim. E aí vem uma outra geração, como você bem colocou aí, mais reportada e mais fixada nos meios digitais. Sim. Os meios digitais ele provocam uma militância menos presencial. Verdade. Eu acho que em parte eu já estou respondendo. Verdade. Naquele tempo você tinha uma mobilização presencial, humana, né? Assim, coletiva, né? As pessoas presentes, punhando faixas. Até de protestos, né? Até de protesto. Teve poeta que se acorrentou na Fundação Zé Augusto, Plínio Sanderson, meu amigo. Venâncio Pinheiro. As pessoas iam na Funcarte reclamar. Protestar, fazer performance de protesto. Maravilhoso. Hoje não, as pessoas têm o seu universo macro, né, planetário ou interplanetário, sentado na sua mesa e ele não sai de lá. Desabafa no Instagram e no Facebook. Facebook, as redes sociais. Então eu acho que isso foi um fator que ajudou, vamos dizer assim, a desmobilizar eventos, como você bem próprio está colocando, e que realmente faz falta, né? Eu sinto falta disso. O Dia da Poesia que a gente fazia, era uma celebração na cidade, né? Lotava a capitania. E as passeatas, né? Isso. Tinha as movimentações, Eduardo Alexandre, Aloysio Matias, Dorian Lima, tantos e tantos, né? Que aqui eu tinha a Luar Produções de Venâncio, que era muito intensa naquela época. Eu lembro. Enfim. Então, assim, os tempos mudaram nesse sentido. Então, eu creio que essa transição, ela tem um pouco de colaboração para desarticular essas mobilizações presenciais. Perfeito. Vamos falar de outro evento presencial que era muito celebrado, que era o FLIM, Festival Literário de Natal. Temos chance de voltar com ele, Dácio? Qual é a recordação que você tem dele com o prisma de hoje? Você viu o sucesso que era? Eu fui em todas as edições. Era uma coisa que juntava realmente a cultura de Natal. E do Brasil, sem nenhum. Ou melhor, no final ela já juntava uma cultura lusa, né? Sim. Porque nós começamos, digamos assim, com os escritores brasileiros, depois a gente ampliou para angolano, cabo-verdiano. O Canaã Ferraz, Arnaldo Antunes. Isso. Foi um monte de gente. Miguel Souza Tavares, né? A própria Tatiana Salles Levi. Exatamente. Também, né? Enfim, então, eu acho o seguinte, Cefas, a gente teve aquele momento, se você relacionar as edições, todos os escritores que tiveram presentes nos festivais literários de Natal, sinceramente, eu creio que vai escapar poucos que não vieram. Assim, eu digo dos já consolidados, não é? Então era um grande debate, e aliás, nosso saudoso companheiro, amigo, Moacir Cirne, que era o cara que assinava a transcrição, a revisão de todos os anais, né, que nós publicamos naquela época.
análise antológica. Não fizemos todas as edições, nós fizemos algumas. Então, eu creio que a gente teve momentos assim espetaculares, a presença do Zeni Ventura. Eu me lembro que o Jornal Nacional entrou com o Veríssimo, né? Com o gauchão lá, né? O Veríssimo, não o Veríssimo de Melo, mas o filho. Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo, filho de Érico Veríssimo. Érico Veríssimo, isso. Entrou ele tocando jazz, né, com a banda dele e tal, quer dizer, o palco ali na Ribeira aparecendo pro Brasil todo e tal. Coisas assim, e ali não era um lobby midiático, ali era uma sacada da própria Globo para faturar em cima, né? Sim. Então, assim, a mesa do Pasquim, porra, foi um negócio antológico, né? A mesa da Nuvem Cigana, né? Luiz Carlos Maciel esteve aqui, o guru da contracultura, Tinha muita gente boa, o autor da Nova Consciência, Rui Castro, enfim, a Luísa Buarque de Holanda, tantos e tantos, o biógrafo de Luiz Carlos Prestes, né? O Daniel, o próprio biógrafo de Lamarca, né? Mário Magalhães, enfim, quer dizer, essa rapaziada toda teve aqui. Esteve né? aqui. Num debate aberto, Nelson Mota teve aqui também, enfim, tanta gente boa, né? Antônio Cícero Também, e Marina, né? Porque tinha aquela correlação com a música Caetano, Gil, abriu debates e sempre a obra deles ligada à literatura, foram momentos fertilíssimos, né? Eu acho que foram momentos assim que a gente talvez não consiga repeti-los, mas há um indicativo do prefeito Álvaro para que a gente retome o festival literário num molde mais, digamos assim, menos intenso, mais diminuído, mas não quer dizer que não possa ter um grau de qualidade como nós fazíamos, mas uma quantidade reduzida. Ele tem sinalizado. Então poderemos ter festival literário? Poderemos, não é um ponto fechado, mas poderemos ter sim. Muito bom. Tomara. E já tem comentários aqui. Rosinaldo Luna, ator, dramaturgo. Boa tarde, Rosinaldo. Novenil Barros. Boa tarde a todos e todas. A poesia concreta, neoconcreta e a poesia processo e visual se diluem sutilmente no processo cultural, na linguagem veloz das mídias sociais. Percebam ou não? Parece uma pergunta, embora esteja afirmando. Se dilui? Eu acho que sim, concordo plenamente. Perfeito. Então, vamos continuar falando sobre gestão cultural. Mas, Dácio, aí, Carlos Eduardo deixou de ser prefeito, foi substituído, sucedido por Álvaro Dias, você continuou. Como é que foi essa continuidade? Foi um convite mesmo. Então, como é que foi esse processo? Não foi uma indicação do prefeito Carlos Eduardo. Foi convite mesmo? Foi um convite do prefeito Álvaro e renovado depois quando ele se reelegeu. Ele também me convidou para permanecer e eu aceitei, me sentindo ainda motivado. Enquanto uma equipe, uma andorinha só não faz verão, né, Celso? É um trabalho coletivo. Nós temos ali uma equipe, eu diria não na sua totalidade, mas em boa parte muito comprometida, né? Absolutamente comprometida e impregnada assim, de espírito público, né? Enquanto isso houver uma conexão com os setoriais que fazem a cultura da cidade, isso estará nos motivando. Né? Na verdade, eu sou servidor de carreira, né, da Prefeitura de Natal e também do Governo do Estado. Eu me sinto muito bem até agora e desafiado permanentemente para tocar uma política pública. Uma política pública ela tem um alcance assim, de um grau de satisfação que é quase que indizível, porque você consegue atingir, né, um público e pessoas que aparentemente estão no apagamento, mas elas estão latentes. Né? A identidade cultural de uma cidade ela é muito diversa. Né? Ela é de um multiculturalismo assim, que não dá para você abocanhar e transformar aquilo numa teoria prática, no sentido de querer, em palavras, você transformar o que não pode ser aferido, ou seja, uma política pública, quando ela é positiva, quando ela se multiplica, o grau de multiplicação é inatingível que você gera uma aferição, né? Porque você está mexendo ali com um dado imaterial, com elementos simbólicos, né? Que movem uma nação, que move uma comunidade, que move um indivíduo, que move uma coletividade. E uma afirmação política desse povo, né? Desse segmento, né?
que acredita que a transformação social pode ir por essa via. E é nisso que a gente acredita, né? Nessa utopia que a gente renasce, recria e insiste e reinsiste. É isso que eu vejo, e não uma formulação de política pública do ponto de vista cartesiano, burocrático. Não vejo dessa forma. A burocracia, do ponto de vista do legalismo, ela rege todas as instituições brasileiras, e todo cidadão brasileiro, seja da área cultural ou não, ele tem que estar regido por leis. Isso faz parte de um país e de todas as nações do mundo. Então, é dever do cidadão, seja ele artista ou não, ter conhecimento do regramento jurídico administrativo que rege as instituições, e a partir da apropriação dessas ferramentas, a gente se empoderar e, digamos assim, impor uma relação com o poder público do ponto de vista isonômico, igualitário, né? E exigente em cima das demandas que a sociedade civil deve impor, cobrar, e não desistir, não desanimar, porque senão, amigo, é entregar o ouro. Exatamente. Dácio, vamos falar agora sobre a questão da transição, Fundação Capitania das Artes. Uma fundação tem suas especificidades para a Secretaria Municipal de Cultura. O que é cultura, o que é que os artistas, o que é que todo mundo de Natal ganha com isso? E como funciona para quem não entende a diferença entre uma fundação, aliás, o mesmo processo do Estado, né, que é a Fundação José Augusto, na verdade vai virar a Secretaria de Cultura do Estado, mas para falar do município de Natal. Para quem não entende a diferença entre um e outro, e o que a cultura ganha com isso, Dácio? Veja, quando nós pensamos lá atrás, na administração Carlos Eduardo, em criar a Secretaria de Cultura, quando nós sugerimos, era exatamente já nessa batida de se criar o sistema. O sistema recomenda, né, que você tenha entidade fundacional e, se possível, sugere a criação de uma secretaria. Uma Secretaria de Cultura, ela tem um status quo do ponto de vista jurídico. Por quê? Porque ela formula a política pública. O órgão fundacional, do ponto de vista jurídico, é um órgão indireto. Então, ele tem uma vinculação em relação ao próprio órgão formulador da política, no caso, a Secretaria. E ela vai ter uma função, no caso da entidade fundacional, de executar a política que a Secretaria formula. É essa a distinção básica. Então, vamos dizer assim, na hierarquia administrativa, a Secretaria está acima de... E tem a questão orçamentária também, não é? No caso, a Secretaria tem um orçamento próprio. Mas aí, no caso antes, mesmo no caso específico da Fundação Capitania das Artes, já naquela época, ela tinha um orçamento próprio, independente, ela não tinha nenhuma vinculação a outra secretaria. Sim. Diferentemente da Fundação José Augusto, que é totalmente vinculada à Secretaria de Educação Exatamente. e Cultura. Exatamente. Então foi pensando nesse arcabouço que eu tinha falado antes, naqueles mecanismos que eu me referi, né, do cadastro, de indicadores, do Conselho Municipal, de políticas públicas, da lei de Djalma Maranhão, da política dos editais. Todos esses elementos e mais a criação de secretaria formam um arcabouço suficiente para você criar um sistema municipal, que é isso que a gente está tentando consolidar agora, né? O próprio plano municipal de cultura, nós fizemos o plano, o governo fez agora recente, maravilha, nós fizemos há 8 anos atrás, eu creio, né? E são 6 eixos que nós fizemos, enfim, disponibilizando isso para os segmentos, democraticamente, consulta pública, com regramento jurídico, mas com a condição de se renovar a cada 10 anos. Então, esses instrumentos todos, eles possibilitam a criação do Sistema Municipal de Cultura, do sistema. E por que a gente não fez antes? Houve esse retrocesso no governo federal, né, que aboliu todas essas formulações de políticas públicas, das quais a gente está falando aqui. Sim. Mas nós mantivemos isso na administração Alves. Todos esses caminhos foram mantidos, seguidos e até ampliados, né? Eu diria que a gente avançou bastante e a tendência é, de fato, a gente fechar até, eu creio, né, o próximo ano, que haverá uma transição nas modificações. Ninguém vai fazer uma transição de um sistema para o outro de forma a traumatizar ou a, enfim, de forma ilegal, atingir qualquer
projeto que esteja em processo. Não, absolutamente. Então foi isso, quer dizer, o status da secretaria, ela veio nesse bojo. Eu devo admitir, Celfis, que a gente não conseguiu até agora. Isso não quer dizer que nós não pleitearmos na época. Pleiteamos sim. Nós nos baseamos na época na Secretaria de Cultura de BH e na Secretaria de Cultura de Recife para fazer uma proposta na época daquela reforma administrativa que estava em curso. E nós propusemos um fluxograma e um organograma próprio para a Secretaria de Cultura e para a Fundação Capitania das Artes, que é muito defasado, defasadíssimo, eu diria. Né? Então nós não tivemos sucesso nessa conquista, na reformulação de quadros. Né? Eu até defendo que, para além da ampliação dos quadros, há exemplos do Rio de Janeiro e de São Paulo, que a Secretaria de Cultura, isso eu já externizei várias vezes para o próprio prefeito, é que deveria ser não de cultura tão somente, mas de cultura e da economia criativa. Sim, né? Bem registrado. Exato, como São Paulo já faz isso há algum tempo e como o Rio de Janeiro. Por quê? Porque hoje esse é um fato concreto no mundo inteiro. Mas para você ter, além da Secretaria de Cultura e da economia criativa, você tem que ter mesmo estrutura interna de organograma e de fluxograma para cuidar da economia criativa. Se nós não temos ainda a própria secretaria formatada, né, na sua pujança, a própria Fundação Capitania das Artes também devedora nesse aspecto, eu não sei se é demais eu pensar no acréscimo de uma economia criativa dentro da Secretaria de Cultura. Mas esse é o caminho, não tenho dúvida. Concordo. Não tenho dúvida. Concordo. Economia criativa no sentido de empreendedorismo cultural, né? Claro, que é a frase da moda hoje. Total. Da moda, abarca assim, mais, né, o que é o processo cultural. Mais para uma discussão neoliberal, enfim. O fato é o seguinte, o mercado europeu, né, já deflagrou isso acho que desde 2013, esse processo todo. Né, e os Estados Unidos já entrou nisso, o Ocidente inteiro está dentro disso. E o Brasil também, São Paulo já emplacou isso, Rio de Janeiro já emplacou isso. E isso não é nenhum bicho de sete cabeças, porque você lidar com a grana é que constrói coisas belas, isso o poeta baiano já falou. Então nenhum medo da grana, o outro poeta russo já falou, gente é para brilhar, não é para morrer de fome. Que vem a grana, mas que é necessário saber aonde colocar, como colocar e a que serviço essa grana vai estar. Se é da evolução, do crescimento humano, sensorial, enfim, é por aí. Perfeito. E tem uma pergunta aqui. Tiago Gonzaga, escritor, intelectual, disse que vinha, mas não veio, mas está presente aqui com a pergunta, né, Raquel? Tiago diz aqui, massa, parabéns pela escolha de um excelente nome, se referindo a você, Dácio, como entrevistado. Já vou mandar uma pergunta. Dácio, como você enxerga sua entrada na Academia Norte-Rio-Grandense de Letras? Você que representa, do ponto de vista literário, uma vanguarda aqui no estado, representado por nomes como Moacir Cirne e Anchieta Fernandes. Como sabemos, a instituição, a academia, é vista na grande maioria das vezes como conservadora. Seria uma ruptura, uma quebra de paradigmas do ponto de vista histórico-literário? E como você se sente sabendo que o seu pai, Hélio Galvão, também foi dessa instituição tão tradicional fundada por Cascudo? Grande abraço. Que pergunta. Grande Tiago. Amigo, companheiro de luta, né? Grande editor e escritor, né? Sim. Editor da revista da Academia. Já ótima revista, por sinal. Abriu a revista. Muito bom, gerando uma linha editorial para muito além bom. das Parabéns, paredes Thiago, da Academia. Pela revista. É muito boa. Não é troca de figurinhas, não, é real. Bom, não, Tiago, é o seguinte, à época, eu nunca tive a pretensão, não, de entrar na academia, para ser franco, nunca pensei, não. E passei a pensar quando um dia eu fui lá, convidado para participar de uma conversa sobre Oswaldo Lamartine de Faria, que eu tive a oportunidade assim, de ser um amigo, né? Meu pai, que era o grande amigo dele e tal, eu ficava ali peruano, como se diz, sempre levava ele em casa, quando ele vinha do Rio, ficava lá em casa até muitas horas, enfim. E aí era um papo sobre ele, eu fui lá, e na saída eu fui descendo a escada, aí estava o poeta Lívia Oliveira, a poeta Diva Cunha, o poeta e romancista, enfim, meu professor, ex-orientador, Humberto Hermenegildo,
E acho que Lalinha também estava nesse momento lá, esses 4, eu me recordo bem desses 4. E aí me abordaram sobre esse tema. Rapaz, e tal, por que é que você não vem para cá? Eu digo, olha, eu pensei nisso, agora eu não sou de pedir voto. Não sou de pedir voto, porque tem um regramento aí que tem que pedir voto e tal, eu dizendo para A ele. pessoa tem que se candidatar e tem que pedir voto, é uma tradição da academia. Mas se vocês me ajudarem, eu tenho para mim uma honra, partindo de vozes como a de vocês, muito me honra, eu gostaria então. E aí a partir daí, eu disse, não, mas o lance de pedir voto é um lance natural, você só vai solicitar, eu fiquei meio assim, mas tudo bem. Então a partir dali, motivado por esses 4 personagens, né, inicialmente, de fato eu fiquei querendo entrar na academia. Eu acho que, não é que eu quebrei paradigma, absolutamente, mesmo não acho não. Eu acho assim que a própria academia é que se abriu para uma nova condição. E isso o jornalista e cronista Vicente Cerejo colocou na crônica dele, né? Eu até curti muito, sim, e tal. Ele abordando essa coisa assim num tom, até de brincadeira, mas falava sério ao mesmo tempo. E aí, e que a academia e tal, quem diria se abrindo para linguagens de rupturas e tal. Bom, e aí a coisa aconteceu, eu liguei para o presidente Diógenes, que foi receptivo, poeta também, do melhor nível, né? E aí para mim foi uma alegria entrar na academia, encontrei novos companheiros, não tenho estado muito presente, né? Onofre, grande figura, a gente sempre troca figurinhas, o próprio Tiago. Diógenes sempre está trocando figurinhas por telefone, mas eu um tanto ausente, né? Eu me ressinto disso e da própria contribuição na revista, né? Com essas atividades outras de gestão, isso me consome bastante e fica difícil. O fato de ter entrado para a academia, parece-me que é a primeira situação do gênero, né? Onde um determinado intelectual tem um filho, ou seja, pai e filho na academia. Isso também me dá um toque assim, muito especial, porque me parece que me põe em diálogo com Hélio Galvão. Figura, né, paterna, claro, evidentemente que eu nutro um amor especial, etc., uma admiração. E essa coincidência, porque é absoluta coincidência, né? Não houve nenhuma intencionalidade nisso, isso muito me deixa feliz, mesmo assim, animado, né? É um efeméride, é um acontecimento que me provoca felicidade, né? Meu pai tinha uma postura mais conservadora, tal, etc., mas nem por isso diminui, nem nunca tive diminuído a minha admiração por ele, intelectual e mesmo como pai. Ainda que discordasse ou discorde de algumas coisas, que é super bom, totalmente normal. É saudável, normal, né? É saudável. Mas muito, muito carinhosamente eu fui me dar conta dessa coincidência, né? É muito legal, eu sou muito agradecido àqueles que me acolheram lá e não foi unanimidade, mas foi quase a unanimidade, a gente pode falar assim, quase. Me parece que foi 3 votos a menos, algo assim, não me lembro da votação. E eu vejo a academia hoje aberta, assim como a Academia Brasileira de Letras vem se abrindo, Antônio Cícero, Geraldo Eduardo Carneiro, né? Gilberto Gil, Fernanda Montenegro, né? Figuras maravilhosas, né? Antes disso tinha Ariano Suassuna, o próprio Luquezzi, que está na Biblioteca Nacional agora, né? Grande figura, e que veio ao Flim aqui, né? Sim. Então, quer dizer, figuras maravilhosas. Então a academia, eu acho que ela vem fazendo esse trabalho. Temos uma figura como Java Martins lá dentro, né? Tantas figuras legais aí dentro da academia norte-rio-grandense. Eu acho que foi uma surpresa redescobrir a academia. Perfeito. Registrar, mandar um abraço aqui para os citados Diógenes da Cunha Lima, que era amigo do meu pai também. Lívia Oliveira, Diva Cunha, tá todo mundo na lista para vir pro programa. É só adequar aqui horários e datas. E daqui a pouco a gente vai falar sobre o carnaval, que a gente tem que ir para a reta final, não pode se furtar a falar sobre isso. E é um comentário aqui de Nizete. Temos novos ventos democráticos, com valorização e recursos para a cultura e a arte do nosso país, que foi tão massacrada. Quais os ventos para a nossa cidade? Uma boa pergunta, acho que relacionando com o Ministério da Cultura, acredito. Qual é a sua opinião, Dócio? Olha, eu acho que a Lei Aldir Blanc, nós já executamos uma edição da Lei Aldir Blanc, em torno de 7 milhões, né? Sim. Que vai ser repetida por 4 anos consecutivos. A Lei Paulo Gustavo, Isso. né? Eu creio que tudo vai disparar até junho, é a minha expectativa.
a Lei Paulo Gustavo mais vinculada ao audiovisual, mas tem 80%, mas tem 20% que vai ser para as várias linguagens. Né? Eu acho que com isso o governo federal, e eu considero uma luta do governo federal atual, porque isso já começou lá, novembro, dezembro, essa luta no Congresso, com uma articulação imensa, né? Daqueles que já estavam no caminho para assumir o Ministério e o governo mesmo atual. Então eu acredito muito na equipe técnica do Ministério, né? Acho que a atual ministra Margarete Menezes é um bom nome, né? Ela tem, se não tem uma grande experiência de gestão, mas ela tem uma referência simbólica muito forte no país, né? E fora dele. E está muito bem municiada, com vontade de trabalhar com a equipe técnica sensacional. Eu quero crer que os bons ventos virão. Né? Eu acho que agora mesmo eles já liberaram os processos da Lei Rouanet que estavam parados. Né? Tem a expectativa de se criar os comitês estaduais. Então eu creio que a sistematização da cultura ela volta com muita perspectiva. Não é fácil, a luta é grande, é imensa. Eu tenho um ponto assim que eu acho que é desafiador, que é aquele ponto da economia criativa que você estava falando. Isso. Porque já ainda eu creio que desde a época de Gil Juca já havia a necessidade, e foi criado naquela época, atravessando o governo Dilma, um comitê entre o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda e o Ministério da Cultura. Para quê? Para se criar o que se chamava naquela época, eu creio que é o artigo 56, algo assim, 50 e alguma coisa, 52, do Plano Nacional de Cultura, que prevê exatamente a criação da conta satélite. Eu não sei por que esse nome exótico, mas eu sei o que ela quer dizer. O que é isso? É que o IBGE, né, mapeando a cadeia produtiva da economia e da cultura, que até hoje não foi feita, né, você tem a cadeia produtiva de vários outros setores, inclusive do turismo, mas você não tem a da economia e da cultura, que é fundamental, porque você vai saber aferir em cada cidade, em cada estado. Né, e aí São Paulo já faz, o estado, São Paulo capital, também já faz. O quê? Aferir anualmente qual é o real contributo da economia criativa, né, ligada à cultura, para o PIB brasileiro. Porque hoje a gente tem uma perspectiva percentual de 4%. Mas isso é muito pouco, a gente sabe que é muito mais. Então esse desafio precisamos levar a efeito, porque é fundamental o empoderamento da empregabilidade, da circulação de capital que a cultura gera para esse país, formando cidadãos e gerando para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura uma vida digna, né, mas que pode ser ampliada a partir dos dados. Não à toa, a cada grande evento como o Carnaval de São Paulo, que superou do Rio de Janeiro, por exemplo, você tem, acabou o Carnaval, a aferição, quanto foi investido e quanto circulou no Carnaval de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Salvador, da Bahia, do Pernambuco ou de Recife. O governador, o prefeito reúne a imprensa, faz uma coletiva e diz, olha, o dinheiro investido e está aqui o circulado. Né? Então, eu acho que esse dado é um dado que nós, que temos compromisso com esse segmento, devemos persistir. É importante, porque a gente sabe que a cultura enfrenta os preconceitos que enfrenta. E na hora que a gente tem um discurso científico, estatístico, demonstrando que além do óbvio, né, do processo formativo e revolucionário que é a cultura, tem, né, e que além de tudo ainda tem a capacidade de gerar emprego, renda e cidadania, com dados estatísticos e científicos, aí irmão, a gente está, né, com a faca e o queijo na mão, para ir para a nossa luta cada vez mais empoderado e fortalecido. Perfeito. Dácio, eu tenho uma pergunta de carnaval, tem uma pergunta aqui, mas registrar isso que você falou que é importante. A gente sempre vê isso, eu como jornalista, como pessoa ligada à cadeia cultural, que sou escritor, a gente sempre vê, mas a questão eu vou falar em relação à música. Aquela crítica que você já deve ter ouvido 950 mil vezes. Ah, mas por que está trazendo ao seu Valença? Por que está trazendo Paralamas? No entanto, qualquer pessoa que se dispõe a sair da sua casa para assistir, vai ver que tem ambulantes, vendedores, que o restaurante do lado vende, que o hotel recebe. É justamente a economia que gira em torno disso.
Como responder essas críticas, Dácio? Como fazer as pessoas entenderem justamente isso, que se você gasta 10 milhões com um show, você pode, no dinheiro circulado, arrecadar ou fazer toda a cidade arrecadar 20 milhões, 25, como aliás na virada cultural de São Paulo, como nos shows realizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Como fazer os críticos entenderem isso, Dácio? Olha, eu entendo quem está nessa posição crítica, é aceitável, mas é preciso ter um olhar mais aprofundado sobre isso. Na verdade, assim, o Carnaval de Natal, desde a última edição, e essa agora presencial na retomada, não tem ultrapassado 7 milhões de investimentos. Isso com tudo, com logística e tal, na área de cachês artísticos, acho que o máximo que nós chegamos foi 1 milhão, algo desse tipo. Valor baixo, comparado com Salvador, Recife, claro, é nada. Claro, é nada. É baixíssimo. Mas veja, há uma estatística, e essa estatística é aberta, solicitar ali a FEComércio, é disponibilizada publicamente. Feliz ou infelizmente, esse dado é um dado concreto. Na pesquisa FEComércio, o primeiro item de conforto da população brasileira, que está aqui em solo potiguar, que ela elege exatamente os artistas que vêm de fora. Nós temos uma grade que é feita através do edital público e alguns raríssimos convidados por contrato. Artistas potiguares, em torno de 95, 98% da grade de todos os eventos de artistas potiguares. Mas esses 3, 4, 5% de artistas que vêm de outros estados, são eles que de fato mobilizam, colocam 40 mil pessoas, 50 mil pessoas, com uma única exceção, que é a banda Grafite. Grafite é um fenômeno social, A banda Grafite no último mais carnaval, que um fenômeno artístico, é um fenômeno social. Superou a artista, hoje ministra, Margareth Menezes. Margareth colocou 42 mil pessoas em Polo Ponta Negra, Grafite no Polo Buiú colocou 50, 51 mil. Né? E quando a gente está falando nesses percentuais, Celso, a gente está falando de olhômetro não. É drone que vai lá, e dentro da metodologia que São Paulo utiliza, FEComércio e STTU se juntam e faz o close DC, metragem quadrada, onde tem mais gente, onde tem menos gente, e chega na média. Então, no último carnaval, nós circulamos 630 mil pessoas na cidade. Quase a população da cidade. Né? E só fazer um adendo, Dácio, é um pessoal que, ficando aqui, consome aqui. Consome, ao invés de ir para Olinda e dar dinheiro para Olinda. A grana fica aqui. A grana fica aqui. E outra, assim, veja, a cadeia produtiva da cultura, aqueles fazedores de cultura, os trabalhadores e trabalhadoras invisíveis que estão fora do palco, fora da ribalta, eles estão todos ativados do ponto de vista econômico. Mas o que eu queria também ressaltar é o seguinte, um detalhe, esses artistas que vêm de fora, eles, quando vêm em outro momento para o estado, para a capital, para onde quer que seja, normalmente vêm para shows privados, que são caríssimos. Então a população não tem acesso, não tem grana para pagar. Exatamente. E aí quando vem de graça, quer dizer, um carnaval democrático, aberto, ninguém paga ingresso, aí lota geral e todo mundo quer ver, porque não são figuras só nacionais, são figuras internacionalizadas, que já fazem parte de uma cultura globalizada. Margareth Menezes, de há muito antes de sonhar em ser ministra, ou via Natal, ela já estava na Espanha, em Portugal, na França, enfim, no mundo. Né? Estou falando de Margareth especificamente, que é uma figura hoje emblemática para nós, que somos da área cultural, e ela está ministra. Né? Mas, enfim, então é isso, é preciso ter esse olhar. Quando a prefeitura investe nisso, a gente precisa dizer assim, a aferição da FEComércio, do último carnaval presencial foi assim, investimento de 7 milhões circulou 111 milhões. Nossa. Então isso é mais, porque com a boa vontade da FEComércio, a área estatística dela não tem expertise nessa área propriamente. Eles fazem um super esforço, o presidente Marcelo Queiroz tem sensibilidade e vai para a linha de frente com seus técnicos e faz esse levantamento. E não é encomendada pela Prefeitura de Natal. A Federação do Comércio ela tem interesse na grana, porque está lá. Ela reúne as entidades comerciais e também do turismo, porque é do comércio e do turismo. Né? Você vê hoje, agora, o Natal está aí aferido
como o terceiro maior destino do país, né? Depois do anúncio do carnaval, e os hotéis já com seu nível de lotação. Né? E a gente procura fazer um carnaval, para além de tudo, democratizado, porque veja, Celso, seria frustrar a população você não ter representações das três matrizes fundantes do Carnaval do Brasil, que é uma matéria-prima de exportação, que é o samba, né? Que é o axé, a foché, né? E o próprio axé de Salvador, o frevo trieletrizado, né? E o frevo metalizado de Pernambuco, que é a correlação hoje multicultural que esses carnavais mantêm com as identidades etnográficas, com o maracatu, ou com a foché, ou mesmo aqui em Natal com o araruna, com os caboclinhos daqui, ou mesmo com o zambê, ou com o coco, né, de roda, enfim, essas relações que também se mantêm hoje, né? Ora, se a gente não trouxesse isso aqui para dentro, a gente estaria limitando e frustrando e com um certo xenofobismo também, né? Porque seria negar essa profunda tradição do Carnaval do Brasil. Perfeito. Dácio, você falou nos trabalhadores invisíveis, né, que fazem movimentar. Nossa produtora Raquel Lucena é uma dessas trabalhadoras, ela que trabalha no Carnaval. Sem ela, muitos shows não seriam realizados. Em nome de Raquel, homenagear os produtores culturais. E tem um comentário aqui de Juliana Roque, professora e pedagoga. O senhor Dácio Galvão é um grande nome da poesia potiguar, um expoente cultural. Poemúsicas sobre as praias de Tibau do Sul, acho que é onde ela mora, provavelmente, não é, Juliana? São lindos e carregados de história. Tanta intelectualidade é uma aprovada força que o letramento familiar tem. Que bacana, Dácio, aí. Juliana comentando. Estamos indo para a reta final, é isso mesmo, Raquel? 1 hora já, o tempo passou voando, mas eu tenho uma pergunta sobre o Carnaval. Dácio Galvão, à frente da Secretaria de Cultura, é o coordenador do Carnaval de Natal. O Carnaval vai voltar depois de 2 anos, parece uma eternidade, mas com a pandemia da Covid, né? Sensatamente, nós não tivemos Carnaval em 2021 e 2022. Agora, com a vacina, todo mundo com 4 doses, ou pelo menos deveria estar com 4 doses, nós voltaremos a ter Carnaval. Dácio, qual a expectativa sua, da Prefeitura, da sua equipe, para o Carnaval? Quais os polos que teremos? Nós estamos, inclusive, em um lugar onde o Carnaval é realizado. Lula Belmont é o fundador do Bloco das Quengas, que eu frequento em Natal há 15 anos, né? Todo o Bloco das Quengas. Vou lá. Não, eu frequento há 15. Antes eu ia para Recife, já fui para Macau, sobrevivi a Macau, inclusive. Então, Dácio, qual a expectativa sua da Prefeitura só para o Carnaval e quais os polos, quais as características, shows? Olha, antes de vir para cá, o prefeito Álvaro me ligou e super animado. Ele estava tensionado um pouco a semana passada, mas ligou animado, porque, rapaz, o Carnaval e tal, sentindo o eco, né, do que o Carnaval, de fato, ele vai ganhar as ruas de Natal e virar potente. As pessoas estão entusiasmadas, as pessoas estão motivadas. A gente tomou toda a iniciativa para que tivesse um Carnaval seguro, parte de segurança pública, saúde, né? Vamos ter UTIs em 3 polos, enfim, articulação com a Polícia Penal, com a Secretaria de Segurança Pública, com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal, para que o Folião possa ter um carnaval pacífico, tranquilo, como foram as edições anteriores. Serão 6 polos na cidade, né? Nós vamos ter, estimativamente, Celfas, assim, já projetado em termos de bandas, escolas de sambas, tribos de índios, né? Atrações de palco, etc. A gente fez uma projeção, orquestras de frevo, né? Blocos e tal. Os polos com os palcos, em torno de 6.000, vamos dizer assim, protagonistas diretos, né? Isso com os figurantes das escolas de samba. A gente crê que, do ponto de vista da rotatividade, deveremos estimar algo como foi do último, né? 600.000 pessoas. 600.000. É o que a gente imagina, pela motivação. Do ponto de vista da construção do carnaval, a gente faz esse carnaval, o Selfies, com várias mãos. A gente discute a característica de cada polo, né? Os carnavalescos participam, né? O Buiú tem a característica swingueira e tal, carnavalesca swingueira. Ali o palco do Cruzeiro na Ridinha tem uma característica já de frevo, pé no chão, com os blocos Banda de Siri, enfim, Baiacu na Vara.
raparigas e tal. E aí, orquestra pé no chão. E você vai para Rocas, tem o samba. Isso. A Ribeira tem as escolas de samba, né? Ponta Negra já tem aquele viés mais pop. Isso. O centro histórico, o qual você estava falando, nosso companheiro e parceiro Lula Belmont, vem historicamente comandando aqui com outros atores, mas ele nessa resistência, nesse protagonismo, né? Eu creio que com o Baile das Quengas no domingo, 40 anos, né? Ele estava falando. 40 anos. Coisa incrível, né? É muita Coisa incrível, muita resistência, né? E, enfim, o Nazaré Folia também, né? Lá o bairro de Nazaré. A cidade está toda tomada. Polo Petrópolis. Quais são os né? polos, Dácio? Petrópolis, Centro. Você começa ali, vamos lá, Ponta Negra, aí vem para Petrópolis, desce para Rocas, aí vai para Redinha, você tem duas estruturas lá, né? Você tem Roca e Ribeiro, né? Sim. Aí vem para o centro histórico, né? Aí você tem depois Nazaré, e aí fecha, são 6 polos. 6 polos. Alguns polos com múltiplos palcos, com mais de um no caso da Redinha, 2, né? Cruzeiro, Buiú. E no caso do centro histórico, você tem, no centro histórico, no Ponta Negra, você vai ter a Vila de Ponta Negra, pela primeira vez vai ter um cortejo lá, com a comunidade mesmo. Vamos manter o palco na Praça dos Gringos, né? Sim. Com uma saída de concentração ou de chegada, no caso do bloco Os Poetas Carecas, Bruxas e Lobisomens, ali de lado do pré-shopping. Né? Então a coisa vai funcionar nesse padrão. Aqui no Centro Histórico, o Beco da Lama vai ter o palco, e vamos ter um palco grande pela primeira vez dos 4 dias, também aqui com atrações, isso construído a várias mãos. Vamos ter o Transfolia, que Marcelo Vene vem tocando aí, como desdobramento das Quengas, né? Na segunda-feira. E o Galo dos Perturbados na terça, fechando. O Nazir vai à Ribeira aqui. O Zambaracatu, enfim. O cortejo que vai passar aqui, a partir do Bardalos, até pegando ali a Ulisses Caldas e chegando no palco, do lado ali da Pinacoteca. Enfim, eu creio que o carnaval está assim, muito bem estruturado. A abertura vai ser... A gente já começou a fazer prévias do dia 26 até o dia 15, né? São 20 ações de prévias pela Legião Maranhão. A partir do dia 16, aí tem a abertura oficial, o Reinado de Momo. No Largo do Ateneu, né? Isso, como sempre. Isso, a entrega simbólica da chave pelo prefeito Álvaro, o Reinado de Momo. Aí a orquestra da Bomba do Emetério vai estar lá fazendo um grande carnaval. Juliana Linhares, Cristal, Frevo do Chico. E aí dispara na sexta-feira todos os polos. São 200 atrações de palco, né? Eu acho que vai bombar, como se diz. Perfeito. Haja disposição, haja fígado, né, Raquel Lucena? Passamos de 1 hora, Raquel? Dácio, o tempo passou voando. Eu tinha ainda perguntas sobre poesia, mas 1 hora a gente vai ter que encerrar aqui. Quero agradecer, registrar aqui, sem essa equipe maravilhosa, a gente não teria programa. Raquel Lucena criou o programa junto comigo na produção, Ananda Carvalho, assistente de produção, José Agro na filmagem e o apoio logístico dos queridos Lula Belmont e Ricardo Nelson, que vão com as quengas aqui no domingo. E a plateia maravilhosa. Carlos Zenz, meu Carlos parceiro. Zenz na plateia, a luz está encandeando aqui, mas Carlos Zenz, do Carmo aqui. Nossa, muita gente boa. Passou mais gente aqui também que eu vi. Fialho, né? Fialho, Giane Bezerril. Isso. Muita gente, passou mais gente aqui, mas eu vou falando aos poucos quando eu lembrar. Lembrando que nós temos apoio do Adurne Sindicato, Anoreg, Sindipetro, Sinmed, Quintas Literárias da Manimbu e Max Mail. Lembrando ainda que você pode assistir o programa lá no Facebook quando quiser. O programa, que você sabe, é interativo. Todo mundo que fez pergunta aqui, agradeço muito. A interação é boa, né? É bom. O pessoal perguntando, fazendo pergunta, provocação, assim que é bom. Dácio Galvão, muito obrigado por ter aceitado o convite. Parabéns prazer. A vocês e que prazer. tenhamos um bom carnaval. Verbo. Precisando de carnaval, todos nós. O verbo é carnavalizar. Perfeito. E muito obrigado a você que está assistindo. Até o próximo Conversa de Botequim. E no carnaval, divirta-se, curta, mas se beber, não dirija e se comporte também dentro dos ditames do bom senso. Mas divirta-se. Uma boa noite e até mais.